O grande trono branco, o livro da vida, o lago de fogo. Uau! São imagens muito poderosas que moldaram a fé e a nossa imaginação por milênios, não é verdade? Mas o que é que elas realmente significam? Pois bem, vamos mergulhar fundo no tema do juízo final, um dos conceitos mais solenes e, com certeza, mais debatidos de toda a teologia. Essa visão do apóstolo João é daqui que tudo parte. A imagem é simplesmente épica. Imagina só, toda a humanidade de todas as épocas reunida para uma prestação de contas final. É um momento de justiça divina que é absoluta. E é exatamente aqui que o debate esquenta. Esse julgamento é um evento só para todo mundo junto? Ou será que ele acontece em etapas diferentes para grupos diferentes? A maneira como se responde essa pergunta, isso define visões teológicas inteiras sobre o fim dos tempos. Para a gente entender essa complexidade toda, vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir 4 vozes bem distintas, 4 grandes interpretações teológicas. Pensa nisso como uma mesa redonda, sabe? Onde cada perspectiva vai nos apresentar o seu jeito de entender as Escrituras. Vamos ouvir cada uma delas com atenção. A primeira voz que a gente vai ouvir é a do pré-milenismo dispensacionalista. Essa é uma visão super popular, muito conhecida por aquela leitura bem detalhada e literal das profecias, que divide a história em diferentes dispensações, ou seja, eras. Agora, o que é fascinante aqui é a ideia de separação. Para essa linha de pensamento, o juízo do grande trono branco, aquele lá de Apocalipse, não é para a igreja, de jeito nenhum. Os crentes, veja bem, já teriam sido julgados muito antes, no que eles chamam de Tribunal de Cristo, mas ali é para receber galardões, prêmios, não para condenação. Esse juízo final, portanto, é o acerto de contas definitivo, mas só com os ímpios de todas as eras. Na sequência, a gente tem uma voz que é, bem, parente da primeira, mas com uma diferença crucial. A pré-milenista histórica. Eles também acreditam no retorno de Cristo antes de um reino de 1000 anos na Terra, mas eles enxergam os eventos do fim de uma forma um pouco mais unificada. Então a palavra-chave aqui é unidade. Eles até concordam que este é o julgamento dos perdidos, mas eles não veem 2 eventos de julgamentos separados por 1000 anos. Eles apontam para passagens como essa de João, que fala de uma hora em que todos os mortos vão ouvir a voz de Cristo e sair dos túmulos, uns para a vida, outros para a condenação. Para eles, é tudo parte de um único e grandioso evento. Chegamos à nossa terceira voz, a milenista. E aqui o segredo é a interpretação simbólica. Essa perspectiva não vê um milênio literal, de 1000 anos mesmo, acontecendo na Terra no futuro. O amilenismo olha para a cena do grande trono branco e vê o quê? O julgamento universal e definitivo de toda a humanidade, sem fazer distinção de tempo ou de grupo. A passagem de 2 Coríntios, que diz que todos vão comparecer perante o tribunal, é usada como uma prova de que não existem julgamentos separados. É o fim da história, o momento em que todo mundo, salvos e perdidos, se apresenta diante do juiz. E, finalmente, a nossa quarta e última voz, a pós-milenista. Essa visão é marcada por um otimismo profundo sobre o poder do evangelho no mundo, isso antes da volta de Cristo. Para os pós-milenistas, o juízo final é a grande celebração da vitória. A crença deles é que o mundo vai ser, em sua maioria, cristianizado pela pregação do Evangelho, o que criaria uma longa era de paz e justiça. O retorno de Cristo e o julgamento, então, são o ponto máximo dessa vitória, o momento em que o mal é arrancado para sempre. A ênfase é toda na glória do Rei vitorioso. Certo. Ouvimos as 4 vozes. Agora vamos organizar essas ideias para a gente conseguir enxergar com clareza onde elas se encontram e principalmente onde elas batem de frente. E essa tabela aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Repara na primeira coluna. Quem é julgado? O dispensacionalista diz só os ímpios. Já os amilenistas e pós-milenistas dizem todo mundo. Agora, olha a segunda coluna. Quando? As respostas vão de depois do milênio até no fim da era em que a gente vive. A grande questão, o que divide todo mundo, é justamente isso. O julgamento é um evento único e universal, ou ele acontece em fases para grupos diferentes? Mas, apesar de todas essas divergências sobre os detalhes, sobre a cronologia, existe um fundamento muito sólido, uma verdade que é inegociável e que une todas essas vozes. E é para isso que a gente precisa voltar nossa atenção agora. E aqui está, o veredito unânime das Escrituras, o ponto que nenhuma dessas visões ousa contestar. Primeiro, a prestação de contas é universal. Ninguém escapa. Segundo,
A salvação está garantida pela inscrição no livro da vida por meio da fé no Cordeiro. Terceiro, a consequência de rejeitar a Cristo é a condenação eterna. E por último, o juiz não é uma força impessoal, não, é o próprio Jesus Cristo. Tá, mas por que tudo isso importa, afinal? Importa porque a doutrina sobre o futuro não é só um exercício de teologia, um quebra-cabeça. Ela foi feita para transformar o jeito como a gente vive o nosso presente. Essa mensagem pastoral resume tudo perfeitamente. A certeza de um julgamento no futuro deveria nos inspirar a viver com integridade, com urgência e com santidade, hoje. Não é sobre ter medo, mas sobre viver de um jeito digno daquele que nos salvou e que um dia vai nos julgar. É um chamado para ter um nome no livro da vida e confiar totalmente no Cordeiro. Então, a gente termina com essa reflexão. Saber que um dia estaremos diante do juiz de toda a terra, que também é o nosso Salvador, como é que isso muda as prioridades, as decisões, a esperança no dia de hoje? É uma pergunta que ecoa muito, muito além de qualquer debate teológico.